Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do portal Fisiologia Virtual. No vídeo de hoje nós iremos começar a discussão de um assunto chave no entendimento do processamento de informação no nosso organismo, que é a bioeletrogênese. O que vem a ser bioeletrogênese? Se nós olharmos para a palavra, nós podemos dividi-la em três partes. Na parte bio, vida, eletro, carga elétrica, e gênese, que é geração ou formação. Então, bioeletrogênese é a formação de potenciais elétricos em organismos vivos. O que é um potencial elétrico? Potencial elétrico é a diferença de cargas entre dois pontos. No nosso caso, como estamos falando de uma célula, é a diferença de cargas entre a face intracelular da membrana e a face extracelular da membrana. O que são cargas quando nós falamos em meios biológicos? Cargas em meios biológicos são dadas principalmente por solutos iônicos. O que são solutos iônicos? São íons, ou seja, elementos, átomos que foram ionizados e apresentam, dessa forma, uma carga elétrica. Então, para a gente conseguir compreender como funciona a formação desses potenciais, nós temos que entender o movimento dessas moléculas, desses solutos iônicos, através da membrana celular. Então, o nosso primeiro vídeo ele vai partir justamente do transporte que descreve o movimento desses íons através da membrana celular. Então, vamos lá. O transporte que descreve o movimento de solutos iônicos através da membrana celular, ele recebe dois nomes. Ele pode ser chamado difusão de solutos iônicos ou difusão simples de eletrólitos. Sendo eletrólitos moléculas que, quando em meio aquoso, apresentam carga elétrica. Bom, moléculas que têm carga elétrica, mesmo moléculas pequenas como os nossos eletrólitos e solutos iônicos, nós vamos colocar como exemplo sódio, potássio, cálcio, cloreto, são exemplos de eletrólitos. Embora sejam pequenas, são moléculas extremamente hidrossolúveis, ou seja, extremamente hidrofílicas. Então elas vão ter muita dificuldade em cruzar livremente a bicamada lipídica. Isso significa que nós vamos precisar do auxílio de uma proteína para que eles possam cruzar. Nós temos dois tipos de proteínas que atuam, ou duas classes de proteínas que atuam nos transportes de membrana. A primeira classe são as proteínas carreadoras, que vão estar presentes lá na difusão facilitada, no transporte ativo primário, no transporte ativo secundário. E o segundo tipo são as proteínas formadoras de canais, nesse caso, os canais iônicos. Então, para a gente ter difusão de solutos iônicos, nós precisamos de proteína formadora de canais. Sem esse tipo de proteína, nós não vamos ter difusão de solutos iônicos, não vamos ter movimento de cargas elétricas através da bicamada lipídica, pelo menos não de forma efetiva. Depois nós vamos discutir alguns casos na formação dos potenciais, nós vamos ver que transporte ativo primário também é importante para a formação desses potenciais de membrana, certo? Bom, então precisamos dessa proteína formadora de canal. Como é que funciona uma proteína formadora de canal? Vamos fazer um esquema de uma membrana em azulzinho. A parte hidrofílica dos fosfolipídios da bicamada lipídica, então a parte que gosta de água, as cabeças hidrofílicas,
e em vermelho é a parte hidrofóbica ou as caudas lipídicas dos fosfolipídios. Então a parte que não gosta de água. E aí nós temos uma bicamada lipídica. As proteínas formadoras de canal, eu deixei um espacinho aqui, vocês já vão entender por quê. Elas são proteínas transmembrana. O que isso significa? Elas atravessam a membrana, elas cruzam a bicamada lipídica. Então elas vão ter um domínio extracelular e um domínio intracelular. E a função delas é formar justamente um poro ou um canal na minha membrana. Um canal que tenha características hidrofílicas. Então, o que eu quero fazer com essa proteína é criar um trajeto hidrofílico para permitir a passagem desses meus solutos iônicos. Então, vai depender se o meu soluto vai entrar ou vai sair, dependendo da diferença de concentração. Lembrando que sempre que eu tenho o termo difusão, eu estou falando de um transporte passivo, ou seja, não envolve gasto direto de energia, porque o transporte está ocorrendo a favor do gradiente de concentração daquela molécula que será transportada. Então aqui, se o meu soluto vai entrar ou vai sair, vai depender de onde ele está mais concentrado. Se ele estiver mais concentrado do lado de fora, ele vai entrar. Se ele estiver mais concentrado do lado de dentro, ele irá sair. Então, primeiro conceito que nós temos que ter bem claros é que para ter difusão de solutos iônicos, eu preciso ter um canal hidrofílico através da membrana, e esse canal é formado por proteínas formadoras de canal. Porque caso eu não tenha esse tipo de proteína formando esse canal hidrofílico, eu não poderei ter passagem de solutos iônicos. Por serem extremamente hidrofílicos, eles tendem a ficar no meio hidrofílico em que eles já estão e não cruzar essa porção hidrofóbica da bicamada lipídica livremente. Então, para termos difusão de solutos iônicos, primeiro ponto é: precisamos de uma proteína formadora de canal. Agora nós iremos passar para a discussão de um segundo ponto que é extremamente importante para a difusão de solutos iônicos, que é como essas proteínas formadoras de canal são reguladas. Como é que eu faço para elas estarem abertas ou estarem fechadas? Então, vamos lá. Então, como nós regulamos os canais iônicos? Os canais iônicos eles podem ser regulados basicamente de três formas. Então, em primeiro lugar, o que significa regular um canal iônico? Significa fazer esse canal se fechar ou abrir em resposta a estímulos. Então, eu vou ter diferentes estímulos que podem regular esse meu canal. Por que isso é importante? Porque eu preciso definir quando vai ter e quando não vai ter passagem de íons através da membrana celular. Então eu preciso ser capaz de regular esses canais. Então, o primeiro passo na regulação é entender as formas como ele pode ser regulado. Então temos diferentes estímulos. Tá? Então, o tipo de estímulo que eu posso ter vai depender do canal que eu estou regulando. Então, vamos lá. O segredo aqui é estímulo. Primeira forma, estímulos mecânicos. Canais regulados por estímulos mecânicos, eles respondem quando uma pressão ou uma força física é
colocada, é aplicada no canal. Exemplo disso, quando nós aplicamos uma força física na ponta do dedo, eu estou abrindo mecanicamente canais de sódio, o sódio irá entrar na célula, desencadear um processo de bioeletrogênese que nós veremos mais adiante, que se chama potencial de ação, e esse potencial de ação irá ser transportado até o meu sistema nervoso central e eu perceberei essa informação como um estímulo tátil, um estímulo de pressão na ponta do dedo. Então essa é a primeira forma de regular canais. Tenho outras formas. Pode ser regulado por voltagem. Então, quando eu aplico um estímulo elétrico na minha membrana, eu tenho alguns canais que respondem a esse estímulo elétrico abrindo ou fechando. Eu posso ter um estímulo elétrico natural do meu organismo, gerado pelo meu próprio organismo, que é o mais comum, mas um exemplo disso para a gente entender o funcionamento da regulagem por voltagem é o processo de levar um choque elétrico em uma tomada. Quando levamos um choque elétrico em uma tomada, nós abrimos uma série de canais dependentes de voltagem que nós temos no músculo, que são canais de cálcio. Com isso, eu tenho a entrada de cálcio no meu músculo e a entrada de cálcio é o sinal para que o músculo contraia. Por isso, quando eu levo um choque numa tomada, eu tenho a sensação de que a minha musculatura está sacudindo e que eu tenho aquela contração intermitente da musculatura, aquele tremor, aquela sensação de que eu estou sendo puxado ou sacudido contra a minha vontade. Isso por causa de canais regulados por voltagem. E tenho também o último tipo de canal, que é o canal regulado por ligante. Canal regulado por ligante é aquele que responde abrindo ou fechando quando eu tenho um estímulo químico, um mensageiro químico. Principal exemplo de mensageiro químico são os neurotransmissores. Então, na presença de neurotransmissores, esses canais regulados por ligante irão abrir ou irão fechar, permitindo ou não a passagem de eletrólitos ou de solutos iônicos. Então, essas são as três formas que eu tenho para regular um canal: fazer ele abrir ou fazer ele fechar. Para a gente agora finalizar esse vídeo, nós vamos construir 4 modelinhos para os principais íons, ou 4 dos principais íons, os principais solutos iônicos do organismo, para entender como eles podem alterar os potenciais de membrana, alterar a voltagem da minha membrana. Lembrando que potencial de membrana ele é medido em volts, certo? Mesma voltagem é aquela que a gente mede na tomada. Quando a gente mede na tomada, a gente está medindo um potencial elétrico entre os dois pininhos da tomada. Quando nós medimos uma célula, nós estamos medindo o potencial elétrico entre a parte de dentro e parte de fora da minha célula. A diferença principal é que o potencial elétrico que eu tenho na célula é muito menor do que o potencial elétrico que eu tenho na tomada. Então, geralmente, a gente mede esses potenciais em milésimos de volts ou milivolts, MV. Então, vamos montar essas esferinhas para concluir o nosso vídeo de difusão de solutos iônicos. Vamos montar nossos modelos. Para essa etapa de modelos, nós vamos desenhar 4 esferinhas que representam 4 células, para nós entendermos o comportamento de cada íon separadamente. Lembrando que num organismo vivo, esses íons estão atuando simultaneamente. Então, temos aqui uma esfera para o potássio, uma esfera para o sódio, uma esfera para o cálcio e uma esfera para o
cloreto. Primeiro passo para a gente entender o movimento dos íons é saber onde esses íons se encontram mais concentrados, pois nós estamos falando de um transporte passivo, então eles irão a favor dos seus gradientes de concentração. Potássio é um íon que está mais concentrado no meio intracelular, então vamos colocar um potássio grande no meio intracelular e um potássio pequeno do lado de fora, simbolizando esse gradiente de concentração para o potássio. O sódio é um íon que está mais concentrado no meio extracelular e menos concentrado no meio intracelular. O cálcio, ele está em concentrações citoplasmáticas próximas de zero. Então nós temos que botar um cálcio aqui bem pequenininho, porque na situação de repouso da célula, a concentração citoplasmática de cálcio é próxima de zero. E o cloreto é o melhor amigo do sódio, então onde o sódio estiver, geralmente é onde o cloreto estará. Então, temos menos cloreto no meio intracelular. Então, temos aqui o nosso gradiente de concentração para cada um dos íons. Potássio, desses 4 íons, é o único que está mais concentrado no meio intracelular. Para termos movimento de cargas, o que nós temos que fazer é adicionar canais, senão esses íons não podem passar através da membrana. Então vamos lá. Adicionar canal de potássio aqui, canal de sódio aqui, canal de cálcio aqui, canal de cloreto aqui. Considerando que nós estamos falando de um transporte passivo, eu vou ter movimento desses eletrólitos sempre a favor do seu gradiente de concentração. Isso quer dizer que eu vou ir de onde eu tenho mais do meu eletrólito para onde eu tenho menos. Então, neste caso, potássio sai, sódio entra, cálcio entra, cloreto entra. Até aqui, ok, uma difusão como qualquer outra, indo do meio mais concentrado para o menos concentrado. O que essa difusão tem de diferente? A diferença é que os solutos que estão difundindo, eles apresentam uma carga elétrica. No caso do potássio, o potássio tem carga positiva, sódio também tem carga positiva, cálcio tem 2 cargas positivas, cloreto tem uma carga negativa. E eu preciso considerar essa carga à medida que esses solutos difundem. Então, se o potássio está saindo, para cada átomo de potássio que sai, para cada íon de potássio que sai, eu tenho uma carga positiva deixando o meio intracelular e se acumulando no meio extracelular. Então, à medida que o potássio difunde para o meio extracelular, eu vou acumular cargas positivas do lado de fora da célula e vou, em contrapartida, ficar devendo essas cargas para o meio intracelular. Logo, minha face intracelular da membrana fica negativa quando eu tenho difusão do potássio. Vamos para o sódio. Primeira pergunta, primeira coisa que eu tenho que avaliar, carga que ele tem. Sódio tem carga positiva. Segunda coisa que eu tenho que avaliar, para onde ele está indo. Sódio está entrando na minha célula. Então, para onde ele estiver indo, é para onde esta carga positiva está indo. Então, vou ter acúmulo de cargas positivas na face intracelular da membrana e, em contrapartida, fico devendo cargas para o meio extracelular. Lembrando sempre que o potencial de membrana é uma medida de diferença.
Então, se um lado ficou positivo, obrigatoriamente o outro fica negativo em relação àquele que está positivo. Eu nunca vou ter positivo dentro, positivo fora, ou negativo dentro, negativo fora. Porque é sempre uma medida de diferença de um lado para o outro. Quando eu tiver difusão do cálcio, mesma coisa. Que carga tem? Carga positiva. Para onde está indo? Para o meio intracelular. Então, vou acumular cargas positivas no meio intracelular, negativas no meio extracelular. E por último, temos o cloreto. Cloreto tem carga negativa. Então, aqui já é diferente dos outros três. Para onde ele está indo? Para o meio intracelular. Então, para onde ele está indo, ele está levando com ele as suas cargas negativas. Vou acumular cargas negativas no meio intracelular e positivas, em consequência, no meio extracelular. Essas 4 esferinhas, elas ajudam muito na hora de entender todo o processo de formação de potenciais de membrana. Elas vão ser utilizadas para potencial de repouso, elas vão ser utilizadas para potencial de ação, elas vão ser utilizadas para condução do potencial de ação no nervo, para transmissão sináptica, para formação de potenciais pós-sinápticos. Sempre teremos que recorrer a essas 4 esferinhas. Então, se tem uma coisa que vale a pena ter claro na mente e dedicar um tempo à memorização, são essas 4 esferinhas, porque os processos depois, os raciocínios que nós teremos que fazer para compreender os potenciais de membrana, eles irão utilizar em grande parte esses 4 modelos. Nós iremos aplicar esses 4 modelos para entender a formação desses potenciais. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil. Se vocês quiserem receber atualizações do canal, saber quando um novo vídeo está saindo, por favor, se inscrevam no canal e vocês serão notificados para cada vídeo novo que for postado. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. E se vocês tiverem sugestões para melhorar, para assuntos que vocês esperam que sejam discutidos, deixem comentários no vídeo, que assim que possível eu olho, respondo para vocês e dou uma previsão de como e quando poderemos fazer um vídeo sobre esse assunto. Então espero que esse vídeo tenha sido útil e desejo a todos bons estudos e até a próxima.